Boa noite, fazer o convite aqui ao meu convidado especial. Uma boa noite a todos aí, espero que estejam me ouvindo bem. Vou estar convidando aí o meu coprodutor, Caio. Ele é focado aí, especialista em marketing digital. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Faremos lives aí o mês inteiro com temas focados à manutenção de smartphones, principalmente aí, né, para o nosso público, técnicos em manutenção e técnicas em manutenção de smartphones, ok? Então, estou aguardando aqui o meu coprodutor, Caio, chegar. Desde já, desejo uma ótima noite a todos vocês. A gente vai tratar sobre a dificuldade que os técnicos no Brasil, né, têm, que é de se destacar aí no mercado de trabalho, né, nesse mercado de manutenção de placas de smartphone, né? Então, os técnicos aqui no nosso país enfrentam muita dificuldade nisso, e o porquê, né, que nós enfrentamos, né, os técnicos, a maioria dos técnicos aí enfrentam, e a gente vai estar debatendo com um especialista em marketing digital. Então a gente vai trazer para dentro da nossa assistência técnica esse conhecimento de marketing, que é fundamental, né, que a gente trabalhe as ferramentas de marketing, né, a identidade da empresa, tudo. A gente tem que trazer esse assunto para que nós possamos nos tornar mais completos. E lembrando a todos que a nossa missão é fazer com que técnicos e técnicas em celulares faturem 10 mil ou mais com reparo de placas todos os meses. E não é só consertando as placas propriamente dito, né? Tem toda uma estrutura, tem todo um método, né, por trás dessa situação. E de antemão já quero convidar você, técnico ou técnica, a participar da nossa jornada, que será do dia 20 a 24 de março, a jornada de especialista em placas 10K. Um evento online 100% gratuito, onde eu vou mostrar, né, o caminho que eu faço para que os técnicos possam faturar 10 mil ou mais com manutenção de smartphone e reparos de placas de smartphone. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estou aqui aguardando o nosso coprodutor. Deixa eu ver se eu chamo ele aqui. Estou aguardando ele aparecer. Caio, faz aí um aceno, solicita aí para mim, para a sua entrada na live, que a galera já está ansiosa esperando a sua chegada, né? Lembrando que o Caio é especialista em marketing digital e a gente vai estar trabalhando. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Toledo, né? E a minha missão é ajudar técnico em celular de qualquer nível a faturar 10 mil reais ou mais com reparo de placas todos os meses. Então sejam muito bem-vindos, e essa live é para técnicos e técnicas de qualquer nível que querem se destacar no mercado de trabalho, ok? Tanto o Caio, né, é o especialista, ele está chegando agora aí, né? O Caio é especialista em marketing, e também a gente está aí desenvolvendo um livro, né, sobre marketing aplicado à assistência técnica. Um produto, é um livro físico, né, que nós estamos escrevendo em conjunto, né, em coprodução, ele e eu e ele escrevendo juntos, e a gente vai estar até o final do ano aí fazendo o lançamento desse livro, tá, que vai ajudar, né, você, técnico ou técnica em celular, a navegar nesse mundo do marketing aplicado à assistência técnica. O Caio, né, vai contar a história dele, não é? Então, boa noite, Caio. Para quem não conhece, está aí o meu coprodutor, o cara que me faz me faz raiva, mas é um cara que ele vai contar a história dele, como é que pode ser a nossa relação assim, né, cara? O Caio foi um aluno meu, né? Então, a gratidão de poder estar trabalhando com um aluno meu, né, aprendendo com um aluno meu, e é isso, pessoal. A gente tem que ter disposição para aprender, né? Então a gente está em constante evolução, mas nós temos que aprender. E não tem vergonha nenhuma de aprender com o aluno. O aluno aprende comigo, eu aprendo com o aluno, e a vida é assim, super natural, super normal que isso aconteça, né? A minha função como mestre, que sou, né, sou mestre de formação acadêmica, isso, para quem não me conhece aí, né, sou formado em engenharia, sou mestre em
inteligência computacional, pesquisa operacional. E a função do mestre é justamente fazer com que os seus discípulos, os seus alunos superem, né? Que me superem. Né? Eu não quero ninguém igual a mim, eu quero todo mundo, eu quero os meus alunos melhores do que eu. E está aí um exemplo de sucesso, não só o Caio, como diversos, centenas de alunos que alcançaram esse resultado de faturar, né, 10 mil reais ou mais com reparo de placas todos os meses. E tem aluno que fatura muito mais, tem aluno que fatura 30K, 50K. Né? Nós temos placas de marco aí que os alunos provam o faturamento. Alunos que têm aí uma estrutura que começaram do zero, do absoluto do zero, e hoje tem 5, 6, 7 funcionários fazendo reparo, e esses alunos coordenam equipes de manutenção. Então, é possível sim, desde que se tenha um método. Né? Desde que se tenha um método. Então, não é, informações soltas, pontilhadas, conhecimento. E o YouTube tem. Claro, eu estou aqui falando mal do YouTube. Porém, são informações soltas. Então, nós temos um método construído, não é? E, desde antes, já convido você, técnico ou técnico que está aqui nos assistindo, a participar da nossa jornada do especialista em reparo de placas 10K. Vai ser do dia 20 a 24 de março, um evento online 100% gratuito, onde nós mostramos o caminho que os técnicos em celulares podem percorrer para faturar 10 mil reais ou mais com reparo de placas. Caio, seja muito bem-vindo à nossa live e a noite hoje é de conhecimento. Uma boa noite a todos que estão também nos assistindo aí. Então, Caio, fala aí para a galera aí. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal. Boa noite, pequenos gafanhotos do professor mestre Vinícius Toledo, como eu me refiro a ele até hoje, sempre. Embora a gente esteja numa jornada, numa caminhada de aprender juntos, ele nunca vai deixar de ser meu mestre, porque eu tenho uma enorme gratidão por ele, por tudo que ele fez por mim e pelo meu negócio. O meu nome é Caio, eu tenho assistência técnica desde 2015 e eu já passei por maus bocados na minha assistência técnica até eu entender certas coisas. Eu já passei por algumas dificuldades e consegui vencer essas dificuldades graças às ferramentas que a gente vai desenvolvendo com o nosso conhecimento. Eu sou um apaixonado por marketing, um apaixonado por gestão e vendas. A minha grande paixão é essa. Eu gosto de empreender, eu amo empreender. E por isso que eu e o professor Vinícius, a gente casou tão bem nessa parceria, porque ele ama reparar placas, ele ama eletrônica. Então a gente conseguiu unir o útil ao agradável. Eu fiz o curso do professor Vinícius em 2018. Eu tinha a minha loja, eu conseguia resolver 6 em cada 10 aparelhos, 5 em cada 10. Depois que eu fiz o curso com o professor Vinícius, parece que a minha mente, bum, explodiu. Eu comecei a consertar 8, 7 em cada 10 aparelhos. E isso é uma estatística muito boa, porque isso significa que você tem um 80% de aproveitamento. É muito acima da média que você consegue fazer. E isso elevou o meu faturamento. E quando você eleva o seu faturamento, você tem escolhas. E essas escolhas, elas me permitiram crescer, investir em marketing, investir no meu negócio. Hoje, por exemplo, eu estou falando da minha loja, eu poderia estar falando do meu laboratório, mas faltou energia, eu estou aqui. Então, até se tiver carro passando, moto, gente falando alto, vocês me desculpem, porque é uma loja de esquina, tem muito movimento. Então, talvez tenha algum barulho aí que vai interferir. Mas aí passa e a gente toca o bar, tá? É isso. Eu tenho muito prazer em trabalhar com ele. E hoje a gente vai falar muito sobre como você se destacar no mercado de manutenção de celulares, fazendo muitas vezes aquilo que o nosso concorrente faz. Porque muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Então, como a gente se diferencia? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Como você se diferencia do seu concorrente no seu mercado, executando a mesma ação que ele? Pode ser com mais qualidade, pode ser com menos qualidade, você pode ter mais ou menos ferramentas, ter uma carteira de serviços maior ou uma carteira de serviços menor, mas no fundo, existem outros fatores que vão te diferenciar do seu concorrente e vão te destacar na cabeça do seu cliente. E essas ferramentas são as ferramentas que a gente vai falar aqui hoje, não é, professor? Então, cara, já vou começar de antemão já te perguntando, né? Primeiramente, nós temos que definir o que é empreender no ramo de manutenção de celulares. Aí agora eu deixo a palavra para você. Então vamos definir aí o que é empreender no ramo de manutenção de celulares. Para ficar claro, né, para quem está nos ouvindo aí do outro lado aí, o significado, então, quanto é importante, né, essa palavra empreender no mercado de manutenção de celulares. Então, a palavra agora é contigo. Primeiramente,
a gente tem que definir o que é o empreendedor. O empreendedor, ele não é um executante. O empreendedor, ele se torna empreendedor a partir do momento que ele resolve problemas. O empreendedor ele só tem utilidade a partir do momento que ele é capaz de resolver algum problema que a sociedade tem. Isso de um ponto de vista amplo. Mas quando a gente traz isso para o universo da manutenção de celulares, a gente entende que empreender é você permitir o seu cliente se manter conectado através do veículo que é a sua manutenção. Só que muitas vezes a gente confunde o veículo com o objetivo e a gente acha que empreender na manutenção de celulares é só ter habilidades de bancada. E é aí que a gente começa a cometer algum equívoco que pode prejudicar o nosso crescimento dentro da manutenção de celulares. Por quê? Porque você pode ter as maiores habilidades do planeta. Se ninguém entender que você é bom, se você não mostrar isso para as pessoas objetivamente e dar para elas o que elas precisam, resolver um problema que elas têm de fato, todo o seu conhecimento ele se perde, ele fica preso na bancada. Vou dar um exemplo aqui de uma gigante, a Apple. A Apple investe milhões, centenas de milhões de dólares em propaganda todos os anos. E ela já é notoriamente conhecida, ela é conhecida por 5 em cada 6 habitantes do planeta. Todo mundo conhece o iPhone, todo mundo conhece a Coca-Cola. Então por que eles continuam investindo em propaganda? Porque eles querem estar sempre na cabeça do cliente. Eles querem contar uma história. Quando você pensa em Apple, você conta uma história na sua cabeça. E é isso que você tem que buscar quando você empreende na manutenção de celulares. Então, ser empreendedor é você construir uma marca em torno daquilo que você resolve e procurar dentro do seu negócio resolver o problema do seu cliente. Professor, você pensa alguma coisa sobre isso? Rapaz, a gente viveu uma história, a gente vive uma história construindo essa marca, né, em torno do nosso cliente, contando a nossa história, né, da criação, não só da nossa empresa. Então, tudo é importante, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tenta contar uma história, né, em volta dos nossos serviços ali, para poder prender a atenção daquele cliente, né, e trazer aquele cliente para a gente. Porque às vezes o cliente não sabe que a gente tem uma qualidade, que a gente investe em treinamento, investe em ferramenta, investe em equipamentos, né, investe em treinamento de equipe, investe em infraestrutura. Então, é importante a gente estar sempre construindo, não é? Quem é visto é lembrado. Essa é a palavra-chave do negócio, né? Empreender, sim, não é? Lógico, você tem altos e baixos no empreendedorismo aí, mas a gente tem como empreendedor, é o que você falou, o cara pode ser o especialista, né? O cara pode ser o melhor do mundo em reparo de placas. Se ele não for um empreendedor, se ele não empreender, não é? Se ele não investir, se ele não contar a história dele, se ele não souber contar essa história, desenrolar essa história para mais clientes, né? Que é lá a boca do funil lá em cima, não é? Para aquecer novos clientes aparecerem. Uma coisa que eu tenho comigo, Caio, que é importante, e passo isso muito para meus alunos, né? Ego não paga conta, não paga boleto. Então, nós temos que deixar de sermos egocêntricos. Eu sou o melhor, eu faço que eu sou bom, mas, né, isso não gera caixa para nossa empresa. Não é, não é sobre a gente, é sobre o cliente, né? Não é sobre a gente. É sobre o cliente, não é sobre a gente. O nosso negócio não é sobre a gente. O cliente, e muitas vezes a gente se confunde. O cliente, muitas vezes, ele não sabe se você vai ter que usar uma JBC, se você vai ter que usar uma Quick, se você vai ter que usar uma separadora que custou R$2.000, que você vai ter que usar uma programadora que custou R$3.000. O cara, para ele, não entende. Para ele, tudo ali e ele não se importa. Placa. Né? Então, e ele não se importa. Para ele, o que ele se importa? No momento, a verdade é resolver o problema dele. E é aí que você ataca. É justamente aí que o técnico em celulares ele tem que ter aquela habilidade de mostrar para o cliente aquilo que você proporciona de vantagem para ele e não para você. Você se prepara para atender o seu cliente, mas não necessariamente o seu cliente quer saber o meio que você resolveu o problema dele. Ele quer o problema dele resolvido. Ele quer o caminhoneiro, ele quer conversar com a transportadora. O gerente comercial quer conversar com a equipe dele que está em campo. Aquela senhorinha quer conversar com a filha que está estudando em outra cidade, outro estado. E é isso que você mostra. O youtuber quer o aparelho dele funcionando para ele gerar os conteúdos dele. Para fazer a live.
para fazer as lives. Então, é esse, né? Ou as pessoas querem se conectar, querem entrar em redes sociais, tudo. Não interessa se você trocou um PMIC, um IFPMIC, se você trocou um capacitor e tal. Isso não é sobre a sua capacidade de saber, de entender tudo que está ali dentro, né? É a sua capacidade de resolver o problema. Lógico, para que você consiga resolver o problema em tempo hábil e tudo, você tem que ter o conhecimento. Não é consertar placa, não é fritar pastel. Então, você tem também um método para que você faça a manutenção. E, desde já, eu quero convidar a você que está do outro lado aí, a participar da nossa jornada de especialista em placas 10K, que vai ser lá no dia 20 a 24 de março. Não deixe, né? E, Caio, e por que é importante as pessoas investirem o seu tempo para trabalhar a parte de marketing nas assistências técnicas aí? Por que o cara tem, por que o técnico tem, por que a empresa, assistência técnica, tem que parar um pouco lá, investir um tempo para investir em marketing para a empresa dele? Porque se for investir, vai ficar o quê? Um monte de grupo do WhatsApp, no Facebook, né, reclamando da vida. Reclamando da vida. Esse é o primeiro passo. Mas, como você, como profissional de marketing que então, qual é a importância dos empreendedores, do empresário, dono da assistência técnica, tirar um tempo, reservar um tempo para trabalhar marketing e vendas na sua assistência técnica? Porque hoje o marketing nunca foi, já foi mais fácil você conseguir se projetar na nossa profissão sem marketing por causa da necessidade do mercado. Mas o mercado ele cresce e é um mercado promissor, e isso traz gente, está tudo bem. Porque é assim para tudo, tem concorrência para tudo. Se você montar um restaurante, tem concorrência. Se você se candidatar a uma vaga de trabalho, com carteira assinada, vai ter um monte de gente concorrendo. E lá dentro, se você quiser uma promoção, você vai concorrer com outras pessoas. A concorrência, ela faz parte do jogo. O que o empreendedor, o técnico empreendedor, ele precisa fazer é se qualificar em marketing. E isso é difícil? Não. É mero poder de observação. E o tempo que você vai desprender para você fazer uma campanha de marketing para você conhecer o seu público-alvo, para você poder saber como você vai se comunicar com ele, como você vai fazer uma oferta de vendas, porque o marketing também é conversar com o seu cliente no balcão. O marketing, muitas vezes, é você vender sem vender para esse cliente. Então, é importante você ter conhecimento das ferramentas que atraem esse cliente e quando ele chega, você converte essa venda. Isso não é mais opcional por causa da concorrência. Hoje, você consegue se destacar da sua concorrência fazendo coisas que você não precisa perder um minuto sequer olhando o que o seu concorrente está fazendo, olhando os preços que o seu concorrente pratica. Você definitivamente, nos primeiros níveis, até chegar aos 10K por mês com reparo de placa, você não precisa fazer nada complexo de ficar estudando forças e fraquezas da sua concorrência. Isso é um modo mais avançado para você. Antes, você cuida do seu jardim para as borboletas virem. O Rivando Soares está falando. Particularmente hoje, profissionalismo e qualidade não são mais diferencial, e sim um bom marketing. Rivando, é um diferencial porque a gente ainda tem um nível técnico um pouco baixo dentro da nossa profissão, mas não é fundamental você ser o mestre para você poder resolver os problemas do seu cliente. Então, você agregar à sua obrigação, que é fornecer um serviço de qualidade, com uma boa promoção da sua marca, é a mistura perfeita para você conseguir, entendeu? Se destacar da sua concorrência fazendo exatamente a mesma coisa que o seu concorrente faz. Tô certo, professor? Corretamente, já dizia meu pai que qual é o melhor vendedor do mundo? Saberiam me dizer quem é, né, o melhor vendedor do mundo? Quem seria o melhor vendedor do mundo? E aí, pessoal, vamos lá? Quem é o melhor vendedor do mundo? Saberiam me responder? Bom, o melhor vendedor do mundo é o cliente encantado. É o cliente encantado. É o cliente que defende a sua marca. É o que defende. Então, o cliente encantado, ele é o melhor vendedor do mundo. O produto se vende por si, o serviço se vende por si, com aquele cliente que é encantado pelo seu serviço, é encantado pelo seu produto. Então, novamente, o negócio pode até estar em você, mas é focado no cliente. Porque o melhor vendedor do mundo não é o Caio, não sou eu, não é
o Albuquerque que está aí, não é o Rivando, é o cliente. Quando o cliente... Vinícius, deixa eu só responder ao Albuquerque rapidinho. Albuquerque, o seu produto, ele nada mais é do que um reflexo da necessidade do seu cliente. É tudo sobre o cliente. Você não está no negócio de reparo de placas, de manutenção de celulares, você está no negócio de pessoas. Você está no negócio de resolver problemas de pessoas. Então, o seu produto, ele é só um reflexo daquilo que o seu cliente quer. Então, o que o professor Vinícius quis dizer totalmente é isso, entendeu? Quando você se conecta com o seu cliente, com a verdadeira necessidade dele e passa a movimentar aquilo que você faz na manutenção de celulares para resolver os problemas dele, você começa a se destacar da sua concorrência, entendeu? É assim que funciona. A gente está no negócio de gente. As pessoas, elas compram de pessoas. Então, quando você começar a captar essa essência e transferir essa essência e contar essa história na cabeça do seu cliente, o seu jogo começa a mudar. Porque o seu cliente não olha mais para o seu concorrente. Ele vai sempre em você. Entendeu? Estou certo, professor? Com certeza, né? Então, sempre o melhor vendedor do mundo sempre será o cliente encantado. Então, encante o seu cliente. Né? É sobre os clientes, pessoal, não é sobre a gente. É sobre os clientes. Lógico, é reflexo. Se nós executamos, como o Rivando falou aí, né? Nós somos profissionais ainda bem treinados, né? Dominamos técnicas e tudo, e também tem o seu valor agregado, claro, mas isso é um conjunto. Mas você tem que encantar o seu cliente. Né? Não basta ser resolutivo, não basta só resolver, não é o problema. Conheço muita gente aí que não volta na loja, na empresa, por atendimento. Cara, o cara pode saber muito, parece ter um rei na barriga, é arrogante. Nunca mais eu ponho meus pés lá porque o meu dinheiro, ele não vê lá. Eu sou assim. O cara pode me cobrar R$1.000, que seja um serviço, R$2.000 de serviço. Se o cara me encantar, né, se eu ficar encantado pelo produto, pelo serviço, pelo atendimento, e isso costuma acontecer muito comigo, né, eu vou mais pelo atendimento. Se eu sou bem atendido, ali a empresa tem tudo comigo. Né? Agora, se eu sou mal atendido, eu já sou um cara que fala mal da empresa, não volto, nunca mais ponho meus pés lá, porque o meu dinheiro é suado para conquistar. Então, não é sobre justamente eu ficar encantado. Se você tem uma boa recepção, uma boa receptividade, o cara sabe explanar para você, o cara te ganha ali, o cara me ganha. Né? Então, a empresa lá me ganha facilmente. O cara pode estar contando uma história mais absurda, mas eu falei, mas eu gostei, cara. O cara é honesto nessa situação, vai atingir o meu objetivo, e beleza, é isso que eu quero, e fui muito bem atendido. Então, o cara me encantou. Aí o cara com a preocupação, feedback depois, né, do pós-venda, que é fundamental que isso aconteça também, né, não é só vender, né, você tem todo, e aí, cara, o produto está te servindo, né, o serviço foi legal, como é que está sendo sua experiência com o serviço, fora isso aí tem muita coisa. E eu quero o atendimento a garantias, o atendimento a garantias é um baita diferencial. Com certeza, né, essa é uma dica de ouro. Aqui nós ligamos para o nosso cliente. Eu não fico com medo do cliente ligar para mim. Nossa, eu troquei uma tela, eu fiz um reparo de placa. Meu Deus, o cliente me ligou. Aquele mesmo cliente do iPhone 11 me ligou. Não, pelo contrário. Eu espero passar uma semana aí. Como é que está sendo a experiência do senhor com o nosso reparo? Está tudo certo? Está tudo em dia com o aparelho do senhor? O senhor está satisfeito e tal? Ah, não, está com esse detalhe aqui. Então o senhor pode... Vou pedir um motoboy para ir buscar, né, se eu não estiver utilizando agora. Isso é o pós-venda. Não, está me servindo tranquilamente. Pô, gostei. Né? Isso o que acontece? O cara, quando pensar em reparo de celular, o cara só vai pensar no nome. Cara, eu vou lá naquele... E o que isso gera, professor? Né? Será que o pessoal sabe responder o que acontece quando você tem um bom atendimento, quando o seu serviço é de qualidade e quando o seu pós-venda resolve? Alguém consegue descobrir qual é uma coisa que você ganha fazendo isso? Alguém consegue responder para mim? E aí? Uma coisa eu não posso, importante. Eu não posso só depois. É uma coisa importante. Pós-venda, tá? Mais serviço de qualidade, mais um bom atendimento. Lucro. Se você tem autoridade, se a pessoa te espera, é capaz de te esperar. Às vezes você está ocupado e não pode atender ela naquele dia, ela te espera para o dia seguinte, porque ela sabe que o seu serviço é bom, porque ela sabe que é de qualidade, que é honesto, e que se der algum BO no telefone dela, ela vai ser bem atendida e vai ter, ela vai ter suporte, ela paga mais caro, e você pode aumentar sua lucratividade, e você pode escolher o seu cliente.
E quando você começa a selecionar o seu cliente, você entra no seu público-alvo correto. E aí você entra num ciclo, numa bola de neve, num ciclo de lucratividade, num ciclo de crescimento. Então, a qualidade, investir o seu tempo em marketing, investir o seu tempo em construção da sua marca, em descobrir sobre o seu cliente, em se conectar quem é o seu cliente ideal, vai trazer todos esses benefícios. Dá trabalho? Dá. Mas é do trabalho que a gente vive. E se a gente está nesse jogo, vamos jogar direito. E, Caio, se o técnico, né, se o dono da assistência técnica negligenciar essa parte importante do negócio que é o marketing, né, e vendas, o que pode acontecer? Se o cara negligenciar. Pode acontecer não precisa do produto dele. Nada, é conversa fiada. Vou investir em marketing para quê? Vou treinar venda, pós-venda, para que isso? Para que eu vou fazer isso? Né? Eu sei consertar placa. Me interessa. Sei consertar placa. Cliente, eu sei, pegar uma placa, cuspir, emenda, raspa, 500 trilhas com jumper, é o que eu sei fazer. Né? É o que eu sei fazer. Isso a gente vai falar depois sobre isso. A gente vai falar depois sobre isso. Né? Mas eu sou o cara. Não tem ninguém melhor do que eu na minha cidade aqui. Né? E eu não vou investir em marketing nenhum. Aí ele olha o concorrente dele lá e a loja do cara bomba. Por quê? Porque o cara está investindo, fazendo a estrutura de rede social, sabendo trabalhar com as ferramentas, sabendo fazer a captação, sabendo atender bem o cliente. Não é? Então, se o técnico, te pergunto, né? Se ele não investir, se ele negligenciar isso, o que pode acontecer com ele? O pessoal sabe o que pode acontecer com você, que negligencia marketing, vendas? O que pode acontecer? Será que o pessoal sabe responder? Então, vamos primeiro pensar para que o pessoal responde aí. Se não o que investir... pode acontecer se você negligencia marketing, né? É se vender o seu serviço, vender o seu produto, vender o seu nome, né? Criar estrutura, estratégia do seu nome. E vendas, né? Se você não faz um pitch de vendas... Albuquerque falou aqui, ó. Albuquerque falou, tá fora do jogo, perder dinheiro. Albuquerque falou aqui. O mais fatídico que pode acontecer é o que a maioria das vezes acontece. O cara mas você sabe o que dói? Sabe o que dói? A falência dói. A falência dói, mas é o ponto final. Mas você sabe o que dói mais quando você não tem a sua marca construída? Muita gente já deve ter passado por isso. Você está negociando e o cliente só está focado no preço. Só está focado, não, o fulano da esquina fez mais barato. E você acaba, aí você vai e fala assim, pô, cara, eu estou precisando de serviço, eu tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a energia, pagar a internet. Aí você vai e fala, não, eu faço mais barato. Aí você entra no ciclo da depreciação do teu serviço. Porque você vai estar na mesma faixa daquele concorrente que também não faz marketing. Então você acaba virando o quê? O Zé da esquina. Só mais um técnico que tem mais uma assistência que a pessoa passa e entra. Assim, passou e viu e entrou para ver qual é. Não é aquela referência, a pessoa não conhece você. Não fala assim, poxa, é o Vinícius Toledo. Vocês estão aqui hoje. Quem é Vinícius Toledo? É um mestre. Por que isso? Porque ele tem esse nome, ele trabalha, ele estuda, ele é um mestre no que faz. Então, na verdade, eu construo dentro da minha estrutura de marketing, o que eu entendo de marketing, eu construo autoridade. Né? Eu construo essa autoridade em torno da eletrônica, em torno da microeletrônica, em torno do aprendizado, né? Como professor, como mestre, que sou, não estou. Então, eu crio essa autoridade em volta de mim aqui, né? Para o meu público, né? Aqui, para a minha loja, para a minha empresa, eu crio minha autoridade como técnico, como o cara que resolve os problemas, soluciona o problema do cliente, dependente de como seja, não fico inventando muita história para o cliente, até tanto que o cliente não entende, mas foco no meu pós-venda, no meu pitch de vendas, nas quebras de objeções que têm que ser feitas, não é? Aí já é uma parte mais avançada do negócio. E, Caio, quanto que é o absurdo de caro, de investimento estrondoso que nós temos que fazer para implementar uma estrutura de conhecimento de marketing e venda na nossa empresa. Quanto isso custa na empresa, né? O tempo, quanto isso de dinheiro pode custar? Pode quebrar a pessoa, né? Se o cara investir. Como é que, isso o pessoal vai ter que se preparar. Isso aí o pessoal vai ter que se preparar agora que eu vou falar a parte desagradável. A gente estava falando aqui de lucro. Pois é. A parte desagradável. A parte desagradável. Quanto que custa isso? Né?
quanto que o cara tem que gastar para poder Rapaz, fazer essa estrutura de marketing e venda? olha só, eu vou dizer para você que a minha primeira campanha de marketing, meu primeiro reconhecimento do cliente, eu gastei sola de sapato, um papel e uma caneta para rodar perto da minha loja para poder descobrir para quem que eu queria vender. A única coisa que você vai investir, a princípio, no seu marketing é o seu tempo e você vai desenvolver a sua capacidade de percepção, que é o que todo empreendedor precisa desenvolver. É fundamental. Não importa qual seja o ramo. Inclusive, dentro da manutenção de celulares, você precisa desenvolver a sua percepção, a sua visão 360. E isso não custa dinheiro. Isso você precisa ter dedicação, um papel e uma caneta, tomar notas, depois olhar essas notas e chegar a conclusões de quem é o seu cliente, a quem você quer atender, como estão os preços na sua região, qual tipo de celular que as pessoas mais usam, se o cliente gosta de pagar parcelado, se o cliente gosta de pagar à vista, se ele gosta de chorar desconto, se ele tem mais celulares top de linha, se ele tem mais celulares de entrada ou intermediários. Isso tudo é mera capacidade de observação. E você vai criar a sua identidade a partir disso e todo o seu sistema de marketing, ele surge a partir dessa percepção. Então, é isso que você gasta a princípio para poder fazer a tua estrutura de marketing. Tudo isso. Essa fortuna toda, né? Fortuna toda. Pessoal, uma coisa importante, né? Tempo é dinheiro, tá? Então, saber, isso também é importante. Tempo é dinheiro. Então, otimizar o seu tempo e fazer essas coisas básicas que o Caio falou aí, né? Pesquisa de mercado, para saber os valores, né? Porque às vezes você está num platô totalmente diferente de preço. Aí você está falando, eu não vendo, eu não faço serviço. Por quê? Cobra R$1.000, mas o serviço que eu faço, eu sou único, eu sou exclusivo. Mas aí você não trabalha a outra ponta, que é justamente essa percepção do seu cliente. Como ele gosta de pagar. Às vezes o cliente está duro, ele só consegue pagar no cartão parcelado e você não parcela, ou então cobra juros para parcelar. Isso é mero poder de observação. Você observar aquilo que o seu cliente precisa. Muitas vezes você está vendendo para pessoas que têm tempo e está demorando para fazer a sua logística de serviço e você tem um monte de pessoas que trabalham com o celular ao seu redor e precisam do celular ser entregue mais rápido e você ainda não enxerga essa necessidade e você não otimiza o seu tempo de entrega para poder atender, moldar o seu produto para atender o seu cliente. Isso são só pequenos exemplos, mas dentro desses detalhes é que mora o sucesso. Essas pequenas engrenagens, elas movem grandes portas para o técnico em celulares. Acima de qualquer coisa, conhecer o seu cliente, para quem você está vendendo, é a maior campanha de marketing que você pode fazer. Então eu vou pedir para quem está na live, para quem não tem estrutura de marketing na sua empresa, para quem não tem estrutura de venda nenhuma, né, que faça esses 3 exercícios que o Caio pediu aí, né, falou, né, que é buscar o preço da concorrência ali, o preço praticado na concorrência, definir o seu público-alvo, a quem você quer atender, qual é o perfil do seu cliente, não é? E o outro, Caio, seria? Definir o seu público-alvo, o perfil do seu cliente, o tipo de telefone que mais gira na sua região. Isso é muito importante, porque você vai definir a tua oferta, a tua linguagem, você vai definir toda para essas pessoas. Celulares de entrada e celulares intermediários, essa é uma dica que vai aqui. A maioria das pessoas que usam são os públicos de classe E até a classe C. São públicos que ganham até 4, 5, 6 salários mínimos. A partir daí, a classe B e A, a linguagem que você conversa com essas pessoas é diferente. Essas pessoas pagam diferente, elas querem outros tipos de serviço. Então, na cidade que você está, você precisa conectar com o público que você quer atender. E não tente nadar contra a correnteza. Aí já entra uma outra coisa que eu quero te perguntar. Né? Que muitos técnicos, eles fazem até, não, eu já faço o meu marketing, eu já sei divulgar. Eu já vou lá na rede social minha, lá, eu faço uma publicação assim, faço outra publicação oferecendo serviço, oferecendo um produto, né? E o que diferencia, né? Está lá mostrando, vai lá, faz um bannerzinho que ele vende capinha. Ele faz um bannerzinho que faz reparo de placa. O que diferencia? É certo ele fazer dessa maneira, né? O que diferencia isso na cabeça do cliente? Uma loja de bugiganga que vende lá, uma loja de serviço que o cara não entende muito o que é. Como é que poderia ser? Como é que é a percepção do cliente
com relação a esse tipo de postagem? Estático, né? Ah, porque eu faço carrossel. O cliente não liga. O cliente não liga. Muitas vezes, o cliente, você até posta as fotos dos repares e você até realmente tem uma diferença de mas olha só, mas aí você conta uma história, é um cliente real, né? Mas você Então, vai postar uma foto estática de um negócio que você pega até uma imagem na internet com a placa do iPhone 5, que o cara tá tirando o processador, que tá com a malha, com ferro de solda 936, que foi feita essa foto há 10 anos atrás, e o cara pega aquela foto e faz um carrossel com aquela foto. Né? Não é você estar divulgando para você gerar autoridade e gerar prova social. mas é aí que tá. A autoridade, ela tá no olho de quem vê. Justamente. Né? Ela não tá naquilo que você faz. Ela não tá naquilo que você faz. Ela tá no olho de quem vê. Então, se você parte desse princípio que a autoridade está no olho de quem vê, e você chega para um cliente final, uma dona de casa, que está lá mexendo lá no Instagram dela, e você vê lá uma foto com uma baita soldagem, para ela aquilo ali nada é a mesma coisa, ela não vai enxergar autoridade naquilo. Não vai. Ali, o tipo de conexão que você gera com esse tipo de cliente é outra. Então, você postar foto de reparo só assinala que você faz a manutenção de celulares. Isso serve muito para quando a gente vai atingir o público de lojista, porque o lojista ele entende essa linguagem. É claro que você tem que fazer sempre postagens balanceadas, porque você atende a vários tipos, várias faixas de pessoas. Uma coisa que é para ficar bem claro, né, para os profissionais de manutenção, é que nas redes sociais dele, né, quando ele vai fazer uma divulgação e tudo, tem diversos tipos que a gente chama no meio do marketing avatar, que é o tipo de cliente. Não é isso? Tem diversos tipos de cliente. Tem cliente lojista e tem cliente final. Então, Exatamente. Né, justamente saber distinguir um público do outro e fazer uma campanha para um, não é? Uma campanha para outro é fundamental. Meu ponto de vista... Você, por exemplo, usar uma linguagem sofisticada para falar com o público que é de classe C e D, uma linguagem como se a sua assistência fosse a top das tops, mostrar uma baita estrutura. Esse tipo de público, a primeira coisa que vem na cabeça dele é: isso é muito caro, eu não vou lá. É a mesma coisa se chegar, tem 2 restaurantes, você tem R$100 no bolso para passar o seu dia. Você quer almoçar e tem um restaurante que é top, lindão, os garçons tudo de terno e gravata, e só gente chique lá dentro, e você com 100 prata no bolso. E tem um do lado que é assim: refeição, coma quanto puder, R$18, aonde você vai. Você nem vai se arriscar ali. O prato ali pode até ser 5, R$10. Pode ser mais barato que no outro, mas só a sua linguagem não vai conectar com aquele momento que você está passando, que você está com aqueles R$100 no bolso para passar o dia. Então, a sua rede social, ela também trabalha dessa forma. Você precisa fazer postagens que conectem com aquilo que você quer. Se você quer atender donas de casa, se você quer atender pessoas que trabalham no comércio, você tem que fazer postagens que mantenham você conectado. A sua vida não pode parar, venha para a nossa assistência, a gente resolve o seu problema, e você mostrar os seus diferenciais, mostrar a sua marca, mostrar a sua identidade. Isso conecta. Então, como é que a gente pode contar essa história? Como é que a gente pode contar essa história lá dentro do contexto de redes sociais, da internet? Né? Para você contar a sua história, você tem que se conhecer. Quando eu digo se conhecer, é conhecer a sua empresa, a sua missão, sua visão, seus valores, aonde você quer chegar, o que você faz, qual é o seu negócio, é manter as pessoas conectadas, é ser o melhor, é ser a referência. Você precisa primeiro definir. Lembra da folha de papel e da caneta? Define quem você é, aonde você quer chegar e quais são os valores que você não abre mão: integridade, honestidade, prazo. Você tipo de serviço, né? A carteira de serviço que você vai ofertar também é importante. Exatamente. Né? Você começa daí. Aí você define quem é o seu cliente. Aí você bate um papo com esse cliente, entende ele e você começa a falar para ele. Tem um ditado que diz que quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Quando eu era iniciante no marketing, eu achava que quanto mais pessoas eu falasse, mais eu tinha a chance de atingir muita gente e essas pessoas iam vir para o meu negócio. E esse erro que eu estava cometendo. Por quê? Porque você tem que ter a sua tribo, aquela galera que está com você,
que gosta do seu serviço, que valoriza o seu serviço. Então, você precisa definir para quem você fala. O seu marketing na internet só vai ser bem feito quando você falar para esse grupo de pessoas. Experimenta chegar no meio de uma multidão e começar a falar, por exemplo, de sertanejo. As pessoas vão passar, várias pessoas vão olhar para você e elas, para a maioria, você não vai dizer nada. Você só vai dizer para algumas pessoas e talvez uma ou duas parem para ouvir você falando. Mas ninguém mais, igual a gente aqui, nós estamos falando para técnicos em celulares. Então nós temos coisas em comum. A gente aqui não está falando para outras pessoas, a gente está falando com você. Para a nossa tribo, né? Exatamente, tribo. A nossa tribo, os técnicos. Então é isso quando vocês forem fazer o marketing na assistência de vocês precisam entender. Você não tem como falar uma linguagem desalinhada com o seu público-alvo. Por isso é importante você gastar sua sola de sapato, pegar um papel, pegar uma caneta e conhecer essa gente. Tem que conhecer. Porque eles é que vão se conectar com você e eles é que vão comprar no seu negócio. Mais uma vez, né? Não é sobre você, técnico. É sobre o seu cliente. É sobre o seu cliente. É descobrir quem é o seu cliente, quem é o potencial seu cliente, né? O que ele anseia, o que ele deseja. Então é sobre o seu cliente. Não é sobre a sua prepotência, a sua arrogância, aquelas coisas muito... É normal, né? Eu sou o cara, eu emendo placa no meio, né? Mas tá aí, né? Eu emendo placa no meio, faço 50 jumper, uso máscara UV. Nela, faço, beleza, mostrei minha habilidade ali. E isso aí, cara. O que significa isso? Gastei 6 horas numa placa de um aparelho J5, emendando uma placa no meio, metade da placa na outra. É sobre isso. Quanto que poderia ser cobrado no serviço desse? Quanto tempo o cara ficou executando ali? Esse é o público dele? Ficou ali 6 horas. Qual é o valor que o cliente vai ver nisso? Qual o valor que o cliente vai ver nisso? Ele não entende, né? Mas para o cara, quanto que seria? Quanto vocês acham que seria um valor desse? De você pegar uma placa quebrava no meio, emendava e tudo, né? Fazer 50, 80 jumper ali e fazer. Qual seria o seu valor? Conta aí, pessoal. Tem que ver. Quanto é que vocês acham que vale? E aí, quanto vocês acham que vale? E emendar essa placa. Você já deve ter visto um vídeo assim na internet, né? O cara chegar lá, raspar todas as camadas. Olha aí, o Albuquerque já falou, 300 ali no máximo. Para mim, eu vou falar com você. Pô, Rivando, você tá queimando o nosso time, Rivando. R$25. Para mim é um valor que seria o quê? Sei lá, R$5.000. Você é doido, um aparelho que não vale R$100, R$200, mas espera lá. Será que o meu público não é errado? E se for para fazer um data recovery, por exemplo, recuperação de dados, que são informações super importantes ali, qual valor eu tenho agregado nisso? Até para fazer swap e tudo, né? Tem diversos especialistas de swap, bot swap aí. O que você vende no bot swap? Né? É recuperação, integridade dos dados. E quanto que vale o dado desse cliente? R$300, R$200. Aí sim. Mas por que, professor? Porque o cliente enxerga o valor. E por que enxergou o valor? Porque nós definimos o cliente que nós queríamos. Né? Eu não quero qualquer um que pense que eu vou emendar a placa, fazer swap que é R$300. Né? Eu quero que o cliente enxergue o valor do meu serviço. Então, eu vou atrás desses, vou gastar, como o Caio fala, a sola de sapato e vou atrás desses clientes. Vou direcionar, né, a minha energia para esses clientes. Sabe como que eu faço isso? Tem cliente sim, pessoal. Tem cliente sim. Tem cliente que paga pelo serviço, pela qualidade do seu serviço. Quando ele se apaixona, não é? Quando ele se encanta pelo seu serviço, pelo seu produto, esse cliente, ele vê outra coisa que não é preço. Ele vê valor. E quando ele vê preço, o cliente que vem por preço vai. Isso aí é um ditado popular no mercado, né? O cliente que te procura por preço, vai embora por preço. Então você sabe qual é a maior vantagem de você construir a sua marca e gerar autoridade na cabeça desse cliente? É justamente que você vai contar essa história na cabeça dele. Quando ele entrar em contato, igual quando a gente entra em contato com a Apple, com a Samsung, quando a gente entra em contato com a Coca, com o McDonald's, quando eu te faço uma pergunta sobre essas marcas, existe uma história por trás. E você vê que quando a Apple faz o marketing dela,
ela não fica jogando lá a tecnologia que ela usa, não. Ela faz isso aí só para dizer assim, ó, tecnologia tal para tornar as suas fotos mais bonitas, porque é a foto que interessa para o cliente, a qualidade da foto. Ela não fica falando que ela tem os engenheiros mais top, que ela tem os técnicos que desenvolveram o melhor projeto. Ela não faz isso. Quando ela faz, ela usa essa informação para direcionar o que interessa para o cliente. Então, é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer o marketing de vocês. Direcionar a sua técnica para aquilo que pode ajudar o seu cliente. Por exemplo, você compra uma máquina a laser que tira a tampa traseira do telefone, que troca a tampa de vidro. Você não vai falar assim, nós temos a máquina que troca a tampa de vidro. Não. Você vai falar assim, com essa máquina nós fazemos o seu reparo em 1 hora. Entregamos o celular mais rápido para você. E você pode fazer uma diferenciação entre você tirar no martelete e você tirar com a máquina de tampa de vidro. Você mostrou para o seu cliente que aquele equipamento representa uma vantagem para ele. Então, sempre que você for fazer o seu marketing, você precisa fazer voltado para aquilo que o cliente ganha. E jamais para aquilo que você tem de melhor. É sempre o que o cliente ganha com o que você tem de melhor. Não fazendo isso, né? Não investindo e não tendo essa mentalidade, o que vai acontecer? Vai continuar enriquecendo os chineses lá, os nossos colegas chineses, com compra de máquina. Eu quero mostrar para o público que eu comprei a máquina. Não interessa o que isso vai trazer de benefício para o cara comprar a máquina laser aqui que troca tampa. Né? E o cara, pô, beleza. Né? Mas aquilo que você falou, se o cliente não enxerga uma vantagem naquilo, né, o cara, para ele, pô, legal, tem máquina, não sei nem para que é aquilo lá. Para mim, eu já acho que ele devia ter. Ué, não tem ainda? Né? Você vai confundir mais ainda o seu cliente. Então acho que essa é a sacada do negócio. Né? Então, como a Apple faz muito bem, a Coca-Cola faz muito bem isso, né? Diversas empresas gigantes aí realizam muito isso. Né? Então, cara, Só uma parte, mestre, que eu queria falar para o pessoal. Aí, quando a gente cita gigantes, é porque todo mundo aqui consegue fazer uma analogia fácil, tá? Mas olha só, o marketing, ele tem que começar desde que você é pequenininho. Você pode ter uma portinha, você pode trabalhar em casa. Para você ser grande, você tem que... A sua grandeza, ela tem que começar na sua cabeça. E nunca naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Então, você prepara a sua grandeza, seus estudos aqui, se mune, como diz o professor Vinícius, a maior ferramenta é o nosso conhecimento. Então, se mune de conhecimento na sua mente, pensa grande, pensa que você vai fazer uma grande marca, que você vai construir uma grande autoridade dentro da sua região, pensa em como fazer, conhece o seu público-alvo e executa. Não tem ferramenta mais forte do que a sua execução. Então, execute o máximo possível e erre, se permita errar, porque é a partir daí que você vai tirar tudo e todo o conhecimento necessário para transferir valor para o seu negócio, para conseguir fazer da sua marca uma grande marca na sua região e se tornar referência na cabeça do seu cliente. O importante é planejar, né? Ter planejamento. Né? Fazer planejamento é importante. Exemplo sou eu, uma cidade interior de 18 mil habitantes. Sou conhecido no Brasil inteiro, basicamente aí. Então, você ser visto, né, da importância do que eu trago para os meus alunos buscarem conhecimento, aprender, se desvencilhar de coxa de retalho de conhecimento, né, de migalhas de informação que são passadas. Né? A minha missão como professor é libertar o aluno, né, libertar o técnico para que ele crie, né, através de um método, essa evolução constante. E é importante, né, nós trabalharmos não só a parte técnica da questão. Ser um bom técnico, né, não faz você se tornar um ótimo empreendedor. Tem muitos empreendedores que nem técnicos são. E passam aqui na bancada, passam em cursos, né, para fazer o quê? Para aprender o processo, para saber o valor que tem ali naquele processo, para saber cobrar da equipe. Não propriamente para ele consertar, para ele reparar. Né? Tem diversos empreendedores
Muitos empreendedores, cara com 5, 6 lojas. Aprender reparo de placas é só o começo, né, mestre? É só o começo. E você unindo começo. reparo de placas com marketing, sabendo vender o seu serviço. Além disso, primeiro, como é que você sabe vender o seu serviço? Definindo o seu público-alvo. Definindo quem você quer atingir. Não, mas eu tenho uma loja, eu quero vender para todo mundo. Não é assim que funciona. Você limita, porque você vai ter que criar campanha para aquele produto, serviço e tal, você vai ter que justamente contar uma história. Imagina você quer atender todo mundo, você vai ter que contar diversas histórias. Mas, eu quero atender todo mundo. Beleza, então você vai contar uma história que abranja a maioria de pessoas. Você vai ter que trabalhar o seu avatar, que é o seu cliente. Entender o preço da sua região não vai te destoar muito dos seus concorrentes. Vai te deixar na mesma margem ali, mas depois você vai trabalhar o diferencial que você tem. É o seu atendimento, é o seu pós-venda, né? É o seu marketing. E tem que ser feito. Não só na internet, pessoal. Aqui não é só sobre fazer campanhas no Google Ads. Isso é só o final do iceberg. O marketing não é isso. Isso aí é operacional. Não é igual isso. Consertar placa. Não é isso. É igual consertar placa, a teoria da placa. Não é isso. Você aprende a teoria da placa. Não é isso. Mas o final às vezes o não é, tá faltando, como o Caio falou lá no início da live, às vezes o marketing está faltando o quê? No seu balcão. Quando você atende o cliente, você não conhece nem os seus produtos que você vende. Você não sabe diferenciar um carregador Power Delivery, um carregador Quick Charge, um carregador Pump Express, você não sabe diferenciar um para o outro. Você não vê. Você não se preocupa, por exemplo, em resolver de verdade aquilo que o seu cliente chega aqui. Às vezes ele é um cliente que faz exercício físico e ele tem um fonezinho com fio e você, entendendo a necessidade dele, você busca dentro do seu mix de produtos aquele produto que mais se adequa à necessidade dele. Ou então aquele cliente que às vezes é um senhorzinho que chega aqui pedindo uma dica e você às vezes atende meio de má vontade, querendo passar para o cliente que realmente gasta. Já aconteceu aqui na loja de eu atender um cliente desse e ele trazer a família dele inteira para trocar tela de celular aqui comigo, e até hoje ele traz. E assim, né? Ele chega lá com aquele celularzinho Samsung dobrável, não é? Um C270, que você não vê valor nenhum naquele ali, mas quando você faz um pré-atendimento, você faz um atendimento, você faz um pós-venda, você atende o cara bem, ou seja, às vezes você foi lá e ajudou, solucionou o problema do cara. Vem a filha dele com 12 Pro Max para fazer um reparo. Daquela ali vem a cunhada, vem a amiga porque trabalhou na escola e você conseguiu resolver. Não sabia que prestava esse serviço aqui. Olha, serviço de excelência e qualidade. Ou seja, você encantou o pai do seu cliente, da sua cliente. Essa cliente te trouxe 3, 4 mais clientes novos. O nome disso é vender sem vender. Vender sem vender. Então é isso, pessoal. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para vocês aqui. Planejar, não é? O técnico hoje é o que vai acontecer mais. O que está acontecendo muito você é o melhor técnico do mundo. Você tem informação técnica que eu também acho muito, 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 muito errado. A tal da obesidade. Obesidade? Qual obesidade que a gente chama, Caio? Obesidade intelectual. Obesidade de conhecimento, obesidade intelectual. Você absorve aquele monte de conteúdo, faz um monte de curso, tenta resolver também tudo e acaba não resolvendo nada. Existe uma história que eu aprendi com um filósofo pernambucano chamado Adílio Cunha. A história do pato. Não é? Já ouvi falar e falo muito isso sobre a história do pato. O pato, ele nada, ele voa e ele anda. As 3 coisas que o pato faz, não faz de maneira bonita. Você vê como é que o pato anda, todo desengonçado, como é que o pato voa, como é que o pato nada, todo esquisito. Ou seja, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Então, pegue uma coisa. Se você não tem aptidão para trabalhar com marketing, para trabalhar com vendas, treine alguém, aprenda a delegar. Ninguém trabalha sozinho. Tem que formar sua equipe. E a gente também só passa a ganhar dinheiro, a faturar quando a gente escala. O que é essa tal de escalar? Não é? O que a gente consegue escalar? Pô, só tinha 2 braços para trabalhar, era só eu aqui na assistência técnica. Hoje eu tenho mais outra pessoa que está aqui comigo trabalhando. Agora são 4 mãos trabalhando. Então eu tenho que dobrar o meu faturamento, porque eu tenho 4 braços
braços. Com 2 braços eu faturava 1.000, com 4 braços eu tenho que faturar 2.000. Né? Então tem braços, e quanto mais braços a gente vai colocando, né, a gente vai aumentando, a gente vai conseguindo escalar. Ah, mas o meu negócio é um negócio familiar. Mas nós temos que pensar o quê? O crescimento. No crescimento ordenado, seguro, com o pé no chão. Mas nós temos que pensar, isso é empreender, pessoal. Isso é empreender. Por que eu quero empreender? Por que eu quero ser dono do meu próprio negócio? Não quero ficar lá como técnico ganhando 5 mil reais numa assistência técnica. Eu não quero ser concursado. Pessoal, eu saí de um concurso público, eu ganhava 7 mil e poucos reais. Abri mão do concurso público federal para empreender em quê? Em aula, de ser professor, empreender na educação. Eu já era professor do Instituto Federal. Eu saí para empreender na educação. Por quê? Não é? Para poder faturar mais, ganhar mais, lógico, vender o meu conhecimento, porque o que eu sabia ali ficava limitado a 200 pessoas por ano. Né? Então, eu quis o quê? Com o método que eu criei, com o conhecimento que eu adquiri, aumentar mais, transformar a vida das outras pessoas. Por quê? A minha vida foi transformada. A vida do Caio, que está falando para vocês aí, 2015, né? O Caio teve uma recessão no ramo do petróleo, e ele pegou a rescisão dele, foi pontapé na bunda dele, sai fora, acabou, fechou, não tem mais petróleo, acabou tudo, fechou. Né? O Rio de Janeiro quebrou nessa área de petróleo. Né? Aí o que ele pegou com aquela rescisão dele? Vou fazer um curso de celular, sou bom de venda, comecei a vender e tal, não é? Se tornou potência e não deixou de estudar. Não deixou de estudar e evoluir. Então, é importante tomar cuidado com a obesidade intelectual, que é tentar aprender tudo e não fazer nada. Se você não tem condições sozinho, delegue. Chame a esposa, chame a filha, chame o pai para trabalhar, chame o irmão, chega junto. Cresçam juntos, evoluam juntos. Né? Tempo, né, professor? Muitas vezes o tempo. Time is money. Tempo é dinheiro. Às vezes a gente perde o tempo, às vezes a gente perde tempo com coisas na nossa vida que não agregam valor. Empreender é uma decisão. Empreender é uma decisão. Vocês que estão aqui hoje, que são técnicos, vocês empreendem, vocês são heróis. Vocês são responsáveis por 70% de cada 100 pessoas empregadas nesse país hoje, 70 estão empregadas pela nossa mão. Informal, seja que a gente assina carteira ou não assina, elas têm um trabalho, elas comem. Quem aqui tem funcionário, elas comem, elas têm família, elas pagam conta graças a gente. Então o nosso trabalho é sagrado e a gente tem a obrigação de se preparar para treinar, para transformar essas vidas também. Assim como a manutenção de celulares, ela transforma a nossa vida. Então, você transformar o seu negócio numa fonte de crescimento é fundamental. E você só vai conseguir fazer isso através de qualidade do seu produto e técnicas de marketing e vendas. Então, você tem que ser um bom técnico em reparo de placas e você tem que ter a capacidade de atrair, engajar e converter o seu cliente. Essa é regra, é lei do seu crescimento. E negócio que não está subindo, está caindo. Então, é uma realidade, mas a gente tem que enfrentar essa realidade. E é trabalho, e é dedicação, e é renúncia. Você, às vezes, aquela série que você está com vontade de ver, você deixa de ver. Aquele filme, aquele churrasquinho no final de semana para você poder estudar. Mas os frutos que você colhe depois que você passa por esse momento são inenarráveis. Eu posso dizer isso de carteirinha. Acho que o professor Vinícius também pode. E talvez tenha outras pessoas que estejam assistindo a gente aqui que também já tiveram momentos de luta e hoje estão colhendo os frutos do esforço e de se preparar para ter uma situação melhor. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não é? Eu não exponho o meu patrimônio na internet, nem nada disso, mas eu consegui criar uma vida estável através do reparo, através da assistência técnica. Através da assistência técnica eu consegui me projetar para o país todinho. Tá? Então, tem sim. Mas você está falando isso é porque é professor. Não, pessoal. Tá o Caio é dono de loja. Tem diversos alunos aí que fazem. Eu vi uma grande profissional que entrou aí, que é a Aninha. Né? Então, a Aninha trabalhava num lugar, um cubículo, né? Quebrada ali. Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro e tal? Hoje, com a potência em especialista em Apple Watch, eles chamam ela de rainha do Apple Watch em São Paulo, não é à toa. Então, assim, tem muito profissional bom no mercado
que trabalha assim, né, essa parte de engajamento, essa parte de marketing, pessoal, a gente tem que saber, nós temos que saber nos vender, não é? E não é com arrogância, não é com ignorância, não é com prepotência, não é, é saber contar uma história para o seu cliente. O que foi o que o Caio falou da máquina, né? É importante você, eu comprei a máquina aqui, vou divulgar lá, essa máquina, comprei a máquina para tirar vidro de tampa traseira de iPhone. E, pô para mim, e não tinha antes, então como é que ele tirava isso? Então isso Isso gera objeção, né? Você criou objeção na cabeça do cara. Então, não, você, né, mais uma máquina para poder justamente atender em 1 hora, né, consigo resolver, troca o seu vidro, né, fazer a recuperação da sua tampa traseira em 1 hora, né, deixando seu aparelho mais bonito, não sei o quê. Tem que fazer esse exercício, conhecer a sua clientela, antes mesmo de conhecer seu concorrente, né? Atender bem, porque esse cliente, novamente, vem se você atende bem, né? E o pós-venda... Existe uma unidade, né, professor? Existe uma unidade que é o CAC, CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Cada cliente que entra na sua assistência é uma oportunidade de você criar um cliente recorrente. Então, o tempo que você investe para agradar esse cliente, ele pode estar entrando de graça. Toda vez que ele entra, você está aí, pensando, poxa, vou fazer marketing na internet, vou gastar, vou pagar para fazer anúncio. E às vezes o cliente está entrando na sua assistência e você não está dando o devido valor que aquele cliente merece. E ele não volta mais e o cara está ali esperando. Você consegue até divulgar a sua marca, o cara entra, ou o cara tenta falar no telefone, a pessoa não atende o telefone. Pô, por que colocou o telefone lá então na propaganda? Só responde depois de 3, 4 dias. Quando responde não é objetivo. Não tem o quê? Não tem um script. Não tem um script. Por quê? Para vender tem que ter script, sim. Tem que ter. Você tem técnica. Tem uma oferta preparada. É técnica. Você tem que estar preparado para quebrar a objeção do cliente. Tem que ter um sistema de orçamento. Tem que ter um sistema de orçamento pronto. Uma técnica de orçamento para você fazer o orçamento. Você tem que ter já as suas modalidades de pagamento setadas e elas têm que ser uma modalidade de pagamento que sempre vão se conectar com o seu público-alvo. Então, todos esses detalhes, você vai montando uma oferta irresistível, uma oferta magnética, aquela que vai atender a todos os parâmetros do seu cliente sem abrir mão da sua margem de lucro, porque tem que ser um jogo de ganha-ganha. A partir do momento que você abre mão do seu lucro para você poder atender esse cliente, você está errando na sua oferta. Então, quando você compõe a sua oferta, conhecer o seu público-alvo, conhecer a classe social, conhecer o tipo de aparelho, a inclinação, os tipos de serviço que você mais trabalha, isso tudo, esse conhecimento vai fazer você melhorar e lapidar a sua oferta e fazer uma oferta cada vez mais produtiva e que você converte mais clientes toda vez que eles entram no seu estabelecimento ou no seu home office. Isso tudo, pessoal, é concatenado, né? É uma informação atrás da outra que ajuda. Um exemplo, né, que o Caio acabou de falar. Conhecendo os aparelhos, conhecendo o tipo de serviço, não é? Você... Tem muito técnico que não faz isso, não sabe nem qual a maioria de serviço que é feito na assistência técnica dele. O cara não tem esse mapeamento. O cara não sabe quanto é o faturamento dele. Ele se baseia em faturamento com o que ele paga de cartão de crédito, que é uma bola de neve. Então, ele tem uma noção, eu ganho 20 mil porque eu paguei o boleto de 20 mil reais. Não é assim que funciona, não. E se você não sabe o serviço que você presta, os serviços que são mais procurados na sua assistência técnica, aí você vai comprar uma máquina que não tem nada a ver, ou compra uma ferramenta que não vai atender, aí você vai ficar o quê? Frustrado. Vai comprar... E quem não fez isso que atire a primeira pedra, né, professor? Quem não faz isso que atire a primeira pedra. Eu também já fiz. Qual técnico não ama ferramenta? Não ama comprar aquela ferramenta que ninguém quer? Mas nós temos que ter coerência, nós temos que ter racionalidade para sermos empreendedores também, né? Então nós temos que ser racionais. Investir onde deve se investir, né? Investir onde deve se investir. Fazer investimentos errados pode te levar à falência também. Não saber executar um orçamento pode te levar à falência, não é? Uma coisa boba, não saber fazer um diagnóstico, que não é bobo, né? Não saber fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma câmera, de um iPhone 12, por exemplo, né? Você não sabe fazer um diagnóstico, você não sabe medir. Aí você vai lá, compra uma câmera, sei lá, R$500, coloca no aparelho, bota, não é
não é, aí você descobre que não é a câmera, o problema é na placa. Aí você não faz o serviço, aí você terceiriza. Aí você ficou com aquela câmera de R$ 500 imobilizado. Se você erra 10 orçamentos desse, dentro de um ano, é um prejuízo de R$ 5.000. Te custou R$ 5.000 de capital imobilizado em sucata. Ah, mas câmera eu vendo. Cara, mas não é assim também não. Dá para comprar um microscópio top com 5 mil? Dá para montar uma bancadazinha para evoluir para o nível 2, né? Para fazer uma bancada de rebalem, uma bancadazinha que vai te fazer faturar R$ 250 aí por serviço, né? Que é uma bancada de nível 2 para nível 3 aí, você tem que faturar 250 ou mais em reparo de placa. Né? Então, tem tudo isso. Mas, de antemão, eu quero convidar você, técnico ou técnica, a participar da nossa jornada do especialista em placas 10K. Vai ser um evento 100% online, gratuito, que acontecerá do dia 20 de março a 24 de março deste ano. Estaremos lá, eu e Caio e a nossa equipe, aguardando vocês. Lá nós mostramos o caminho que técnicos em celulares de qualquer nível podem percorrer para faturar R$ 10.000 ou mais em reparo de placas. E isso também engloba o conhecimento, a aplicação de vendas, de marketing, juntamente com os 3 pilares que nós temos, que é diagnóstico, né, saber analisar o diagnóstico, fazer o reparo, executar o reparo e o nosso atendimento ao cliente, que é a estratégia de marketing, de vendas, que nós temos que ter objetivo e foco para crescermos junto no ramo de manutenção de celulares. Não se queixar que o ramo está difícil e ter a sapiência, o conhecimento, a inteligência de poder se movimentar, que é com a confusão, na hora que a gente se movimenta, né, que aquilo está incomodando a gente, que a gente vê uma oportunidade de mudar de vida, parar de reclamar e fazer o nosso. Fazer os exercícios que o Caio propôs aí, super interessante. Tem muita gente aí que não fez isso até hoje na sua assistência, não conhece o cliente. Não faz aí... por que eu tenho que me basear no preço do concorrente? Pessoal, o mercado, não é o mercado. Você vai botar um negócio... Tudo bem que o seu produto, então, tem que ser 10 mil, do seu concorrente tem que ser 1.000. Por que o seu produto é 10 mil? Você saberia responder por que o seu produto é 10 mil? O mesmo serviço, troca de tampa traseira do iPhone. O cara cobra 500 e o outro cara lá cobra 200. E aí, qual é o valor que o cliente... Não é você, mais uma vez, não é sobre você. É sobre como o seu cliente enxerga isso. Então, você tem que fazer o seu cliente enxergar de outra maneira. Então, por isso, eu convido vocês aí a participar da jornada do especialista em placas 10K. E essa questão de preço, essa questão de preço é uma questão muito, muito engraçada. Aqui na loja, meus vendedores, eles falam o seguinte para mim: Caio, fulano de tal falou que na assistência técnica da ABC, o produto deles lá tá 40, 50 reais mais barato que aqui. Eu ignoro. Caio, fulano de tal falou que aqui o seu reparo tá 80 reais mais barato que o da concorrência. Eu ignoro também. Você sabe por que eu ignoro? Porque eu trabalho dentro do meu preço. Então, quando você conhece o seu preço, quando você conhece o seu custo, quando você conhece o valor do seu serviço e você se posiciona no mercado, você não dita mais, você não deixa mais a concorrência ditar se você vai estar mais barato ou mais caro. Você passa a ditar o preço do mercado. Então, você precisa conhecer os seus custos para poder setar o seu preço de acordo com aquilo que vai fazer a sua empresa crescer. Ou isso, ou nada feito. Porque não tem como você se violentar a tua empresa para poder atender o mercado. Então, busque sempre se conhecer, buscar sua identidade, criar sua identidade de marca, saber os seus custos para você poder dar o seu preço e você ter toda a noção de que você está trabalhando certo com preços justos para o seu cliente. É isso. O preço justo, pessoal. O preço justo. Não é violentar. Não mais barato. Não é mais barato e não é violentar o cliente. Tudo bem que o seu preço seja maior do que o seu concorrente, mas o cliente tem que enxergar não o preço, o valor do seu serviço. Né? Nesse seu concorrente não tem um cafezinho para atender, não tem um ar-condicionado, não tem um pós-venda, não tem a preocupação de higienização do aparelho do cliente. São coisas que você pode ali colocar a mais ali, não é? Uma cadeira para sentar,
né? Não tem um aspecto de higiene do ambiente de trabalho. Então, isso tudo influencia, tá, pessoal? Isso tudo influencia. E os preços, né? Composição de preço é assunto para uma outra live, para uma outra live, para um outro dia. Mas, né, nós iremos fazer live aí durante a semana inteira para vocês. Uma novidade bacana, né, cara? Teremos live. Ser várias lives de aquecimento, né? Quantos? 10 lives de aquecimento até o dia do evento. Então. De segunda a sexta, a gente vai ter live de segunda a sexta então, essa semana. Então amanhã temos live. Semana que vem. Amanhã temos live de novo. Amanhã temos live. Amanhã temos live. Né? Até o dia 20 lá nós teremos live aí, só não teremos final de semana. Ele me deu essa folga no final de semana. Mas é prazeroso, vocês me conhecem, quem está na minha jornada há mais tempo lá atrás, lá, eu comecei a fazer essas lives há anos atrás, então apareceu no meu stories do Facebook, né, as recordações de 6 anos atrás, a minha primeira live. Né? Então, fiquei muito honrado, muito feliz de olhar para trás, nossa senhora, eu falava cada besteira, meus cabelos ainda eram pretos ainda, eu tinha muito cabelo preto, agora só teado branco, né? O velho da cabeça branca, mas é com isso, pessoal, com responsabilidade, conheça a si mesmo, lógico, né? O livro Arte da Guerra fala que você também tem que conhecer o seu inimigo, então conheça o seu concorrente, veja o que ele está praticando de serviço, o que você pode oferecer de diferente, é essa a sacada. O que você pode oferecer de diferente? Qual é o seu plus, né? Para que você gere não preço, e sim valor no serviço de vocês aí, na venda do produto de vocês. Por que o seu produto, por que a Coca-Cola é diferente da Pepsi? Por que o iPhone é diferente da Motorola? É isso, é sobre isso. Pessoal, um forte abraço para vocês. Deixo o convite, lembrando que para se inscrever, vai estar o link lá na bio do nosso Instagram, meu Instagram, tá? Tá o link lá para inscrição do evento. O evento é 100% online, gratuito. Aguardo vocês lá no evento e teremos live essa semana inteira aí. Mas vai ser às 19h10? Vai ser às 19h10 a live? O pessoal perguntou. Vai ser 19h10. Não sei se vocês acham melhor 18h10 ou 19h10, fica a critério de vocês. O que vocês acham aí melhor aí? 19h10 ou 18h10? Pessoal, responde aí, pessoal. A live é para vocês. Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo pensado aí para vocês. Então, aproveitem, né? Então, 19h10 já está eleito aí. Segundo Albuquerque, Albuquerque falou aqui 19h10. Também aqui, Charles Solucel, 19h10. Pessoal, 6 horas ainda tá. O pessoal 6 horas ainda tá ainda O pessoal 6 horas ainda tá ainda fechando a loja, né? Tá bom, então. Olha lá, 19h10. Às 19h10, pessoal, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 19h10 da manhã, estaremos aqui com uma super live para vocês. Um forte abraço. Caio, muito obrigado, muito obrigado. Para quem não conhece, o Caio é o meu coprodutor, tá? Ele que desenvolve junto a jornada do especialista em placas 10K, dentre diversos outros produtos que nós temos aí em desenvolvimento, né? Caio e eu estamos escrevendo um livro aplicado ao marketing, voltado para assistência técnica, não é sobre configurar botões do Google Ads, não é sobre configurar botões do Meta, né? Vai além disso, né? Então, vocês, meus pequenos gafanhotos, têm que se preparar para serem empreendedores. Serem bons técnicos, sim, e também serem bons empreendedores para poder faturar, para nós termos o que? A nossa liberdade financeira, para que a gente possa curtir a nossa família, para que a gente possa dar conforto à nossa família, para que a gente possa comprar aquele carro que a gente tanto deseja, para que a gente possa comprar aquela moto que a gente quer, para que a gente possa comprar uma televisão melhor, para que a gente possa comer uma carne, algo melhor, levar o final de semana a família para passear, o pai, a mãe, o irmão, dar presente melhor, se vestir melhor, ter um ar-condicionado na sua casa, né? Que pode ser para você que já tem ar-condicionado, beleza, tem 3, 5, 6 ar-condicionados de casa, ótimo, né? É bacana, você ralou para conseguir isso, mas tem gente que não tem nem um ar-condicionado na assistência técnica, está ali trabalhando, pingando suor em cima da placa ali, né? Então, para transformar a vida de vocês. E a gente só consegue transformação através da educação, através do conhecimento. Né? E a obesidade intelectual não tem nada a ver com isso aqui. Né?
Nós temos que também ser objetivos, porque o que a gente tem de mais valioso hoje não é nem o conhecimento e a informação, mas sim o tempo. Né? E sermos gestores do nosso tempo, fazer uma boa gestão de tempo é fundamental para o nosso crescimento. Gestão de tempo não é ficar 6 horas reparando uma placa, emendando ela e cobrar R$150. Não é sobre isso. Então, vamos usar a inteligência, pessoal. Um forte abraço, vamos para cima e até amanhã, meus pequenos gafanhotos. Um abraço. O nome do livro ainda, a gente está criando o nome do livro. Eu sei que tem o meu livro, que será lançado agora em maio, não é? Que é sobre manutenção de celulares, né? Do básico ao avançado. Então, tem toda a parte técnica, explicando ali a estrutura de um celular, os componentes, as técnicas de medições, as técnicas de análise, de diagnóstico, tudo nesse livro ali. E tem um livro que a gente está escrevendo, eu e Caio, que é sobre marketing, estratégia de vendas aplicada à assistência técnica de celulares. Pessoal, um forte abraço para vocês. Beijo no coração, meus pequenos gafanhotos. E até amanhã. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.